Combinado. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live fechada e gratuita aqui comigo, Elisângela Barbosa. Agora que eu estou lembrando de Dona Josenita Maria Cristina, eu já fiz a constelação dela, não foi? Foi isso? Não, fez não. Eu falei Fez um não, pouquinho não? assim. Não, ela já entrou, a gente falou um pouquinho. Ah, tá bom. Pensava que eu tinha feito, porque eu fiz, não foi de uma pessoa da sua família? Acho que não, né? Não, não, Fiz. era ela que eu queria que você fizesse, se ela quisesse. Eu acho que eu falei isso no particular, É, quando ela quisesse. eu lembro que eu Tá fiz uma bom. cena com alguém da sua família. Ah. Eu lembro, eu lembro. Enfim. Então tá. Então sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos para mais uma live aqui fechada e gratuita. É claro que eu abro aqui no Instagram para as pessoas poderem conhecer, né, essa parte teórica das constelações. Eu sou assim, olha, eu tenho sonho, olha que sonho. Deixar de atender. Oh, quando às vezes eu digo isso para as pessoas dizem, não, Eli, mas sim, isso está nos meus planos, tá, gente? Vão aproveitando aí a Eli, porque eu pretendo sim deixar de atender, fazer atendimentos individuais, porque eu quero me dedicar apenas à parte teórica, sim, das constelações. Eu tive uma grande experiência aí de 9 anos de consultório, eu tenho uma gama de histórias na minha cabeça que daria para escrever 5, 6 mil livros, se for possível, porque eu já atendia muitas pessoas, tanto no presencial como no online. Mas eu quero me dedicar às constelações aqui na teoria, trazer esse campo teórico como um campo também de cura, porque quando a gente fala assim para vocês, ó, a mãe de você, a sua, diga aqui para a mamãe, mamãe, sem culpa agora eu vou honrar o meu pai. Quando a gente diz isso dentro de um campo teórico das constelações, isso também cura. Porque a constelação, antes dela ser a psicoterapia, ela é, gente, ela é a filosofia de vida. Então, é o ângulo pelo qual, né? O ângulo pelo qual eu vejo a minha questão que vai ficando diluído dentro da gente. Então, quando eu trago para vocês esse campo teórico, que é toda segunda aqui, né? No bate-canal, bate-local, das constelações, eu estou trazendo para vocês também essa abertura de consciência, esse entendimento sobre as constelações, sobre o movimento do amor nas relações. E aí, para iniciar aqui, eu vou fazer quase uma hora, não uma hora totalmente fechada de live, para vocês entenderem. Então, as constelações, gente, ela foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. Eu já tive a grande oportunidade de ser constelada pelo próprio Bert Hellinger 3 vezes, e isso, para mim, me deu assim, um movimento de cura na minha vida fenomenal. Né? Eu sou extremamente grata a tudo que Bert Hellinger fez ao vivo e a cores comigo. Né? Então, realmente, esse encontro mudou a minha vida. E Bert Hellinger, ele foi descobrir como se dá o movimento do amor nas relações. E ele entendeu o seguinte, ó, é o seguinte, todo mundo tem um desejo profundo na alma de ser amado e de amar. Todo ser humano. Todos nós, a gente almeja, a gente deseja no mais profundo do nosso ser da gente pertencer. Pertencer, seja lá as amigas do café que te chamam para tomar aquele cafezinho e conversar, você ali, você está dizendo, eu pertenço a esse grupo. Quando alguém vai fazer aniversário e lembra de você e convida, ah, Maria Cristina, vem aqui, ó, vai ser meu aniversário, tal. Então você se sente pertencente. Você se sente pertencente. E quando a gente sente que a gente está pertencendo ao nosso grupo familiar, olha o que, a gente, até a nossa respiração faz, ó. Ai, que alívio. A gente se sente, inclusive, inocente quando a gente diz: minha mãe me ama. O meu pai pensou em mim e me desejou uma bênção. Então, a nossa alma até se acalma. A nossa alma chega a contemplar o divino
o divino, o Deus maior, o Deus da justiça, o Deus da força, o Deus do amor. A nossa alma chega a contemplar a criatividade. Pessoas que se sentem pertencentes a algum grupo, em especial a família, elas sentem que podem criar, ter ideias, vibrar. Porque esse é o nosso desejo. Se a gente pudesse resumir aqui toda a teoria do Bert Hellinger numa só palavra e dizer como se faz para se curar de tudo isso aí que a gente vivenciou na nossa família, porque a brincadeira é essa. A brincadeira depois de adulta é como limpar as memórias, as ideias da família. A gente não vai excluir nada, mas a gente vai limpar a memória da nossa família. Então, se, por exemplo, eu sou um homem e aí eu tenho lá um movimento interno do homem machão, que não deixa a mulher trabalhar, não deixa a mulher cortar cabelo, né? E aí minhas relações ficam trucando, né? Eu estou dando um exemplo aqui, tá, gente? E as relações ficam trucando. Então, qual é o seu papel no processo de cura? Limpar. Limpar. Dizer, olha, pai, eu vou deixar tudo isso aqui para trás. Eu agora serei um homem novo, um homem curado, ou uma mulher, né? Seja lá como for, cada situação que está aí, vocês estão me escutando. Então, na hora que a gente pertence ao nosso grupo familiar, que a gente se sente amado, a gente é capaz de encontrar a verdadeira abundância na vida. Não estou falando apenas de abundância de dinheiro, estou falando de abundância de saúde, abundância de amizades, de trabalho, de tudo que você puder imaginar. Porque a gente não fica no corpo emocional buscando um grupo para pertencer. Isso é a minha grande experiência em consultório. As pessoas que não se sentem pertencentes ao próprio grupo familiar, elas saem buscando amores pelas vidas. Por isso que, às vezes, da relação com uma pessoa do trabalho, ela faz demais para dizer, eu estou fazendo por você para você me deixar pertencente a você. Então, pertencer é a primeira lei do amor de Bert Hellinger. Bert desenvolveu 3 leis do amor: pertencer, dar e receber e hierarquia. E o pertencer é esse grande desejo que a gente tem de dizer, eu faço parte. Eu faço parte. O contrário, parafraseando aqui de Javan, o contrário... Não, Gilberto Gil, desculpa, gente. O contrário também bem que pode acontecer, né? O contrário também pode acontecer. Na hora que você não se sente pertencente à sua família, pertencente a algum grupo, você corrói dentro de você o amor. Ele se desmonta. Ele se fragmenta. Você não tem amor próprio, você não sabe amar direito, você não é bem amada. Porque na hora que você diz, o meu pai me abandonou, a minha mãe negligenciou, você criou um padrão de como é ser amada. Olha isso, gente. Você criou um padrão. Vou dar um exemplo. Na hora que você diz, o meu pai me abandonou, ou você escutou da sua mãe que o pai não vale nada, que o pai abandonou, você já construiu a imagem do seu pai dentro de você. E você disse, então, se o meu próprio pai, que me teve, me abandonou, imagina os outros homens que virão. Todos vão abandonar. Se foi esse movimento com a mãe, todas as mulheres irão lhe abandonar. Por quê, Li? Porque você aprendeu e apreendeu que o amor abandona. Agora, gente, tudo isso é só uma ideia, foi uma experiência de vida. Foi a experiência que, espiritualmente falando, né? Eu não estou falando de religião, estou falando espiritualmente falando,
todos nós somos espírito. Algum ponto do teu espírito você disse, é com essa dor. É com essa dor aqui que eu vou ter essa experiência com essa mãe ou com esse pai. Porque somos nós que escolhemos o nosso pai e a nossa mãe para a gente, para nos trazer aqui na Terra. Só há esse caminho dessa Elisângela que vocês estão vendo aqui, só pode existir um caminho para eu chegar aqui. A minha mãe e meu pai. Se minha mãe tivesse namorado com outro homem, não seria essa imagem que vocês estão me vendo. Então, se cuida e cuida. Você é única. Você é única. Não há uma cópia sua por aí andando, vagando. Não há. Não há. Então, é por conta dessa unicidade, dessa capacidade de sermos únicos, que a gente tem que correr atrás e, contado de relógio, atrás da nossa verdadeira essência. Porque a nossa verdadeira essência não é quem você é hoje, agora. Você está emaranhada pelas ideias e pelas experiências com esse pai e com essa mãe. Então, a pessoa que diz, não, eu fui abandonada pelo meu pai, ou minha mãe abandonou, seja lá qual for a situação que aconteceu, já é fato, foi assim. E a constelação, ela não vai negar essa mãe que abandonou esse pai. Ah, vem aqui, ó, diga aqui para o seu pai, você me abandonou? Pois então você vai ver, não quero nunca mais saber de você. A constelação não vai trabalhar isso. A constelação entende que na hora que você recebeu desse homem e dessa mulher, que são o seu portal de vida, recebeu a vida, isso já é muito, já é tudo, aliás, já é tudo, gente. O trabalho que você vai ter no teu corpo emocional de lapidar o corpo do jeito que a gente vai para a academia, viu? Então, se você está aí pronta para dizer meu corpo físico vai ser top. Para isso, você vai todo dia na academia, come tudo sem glúten, sem lactose, sem açúcar, não é? E aí a gente vê a transformação do corpo. No corpo emocional é desse mesmo jeito, viu? Eu sou a personal de vocês. Eu sou a personal de vocês, eu sou a personal da alma. Porque eu vou moldar esse corpo emocional para que ele diga, a partir dessa dor, eu me reestruturo. Do mesmo jeito, ó, você vai lá e você tem uma diabetes. Ai, meu Deus, estou diabética. Pronto, tirou coisa de açúcar, fez musculação, e aí a diabetes vai se ajustando com remédio e corpo emocional, a diabetes, você se adapta. Ela não sumiu, mas você se adapta. Do mesmo jeito, recebi do meu pai e da minha mãe o abandono. Espera aí, deixa eu ver aqui o que é que eu vou fazer com esse abandono, gente. Eu vou me moldar e dizer, de alguma forma, isso é verdade, eu recebi o abandono. Agora, qual é o movimento para reestruturar teu corpo emocional devido a essa dor? É dizer para você mesma, nunca mais eu irei me abandonar. Nunca mais. Porque a partir do momento que teu espírito veio para vivenciar o abandono, 50% é seu dessa dor, é seu. Não se mudam. Nós não somos vítimas de nada nesta vida. Isso é física quântica, isso não é nem Bert Hellinger. Nós não somos vítimas de absolutamente nada, gente. Então, se é lá, se a dor chegou, beleza, chegou, massa. Pois agora eu aprendo com essa experiência, porque toda dor é uma experiência. A gente cria caminhos de sinopse na nossa inteligência. Olha isso, gente. Essa chave. Nós criamos caminhos de inteligência. A partir do momento que eu passo por uma experiência na vida, eu ganho o caminho como sair daquela dor. E, inclusive, você fica apta com certificado garantido pelo MEC que você pode ensinar outras pessoas a sair daquela dor. Porque cada dor que vai chegando é um caminho de experiência que você tem
que ninguém lhe rouba nem lhe tira essa experiência. Ninguém. Pode vir o que vier. Uma vez que você se sentiu abandonada e você disse para você, então eu não me abandono mais, tenha certeza, na sua vida, ninguém mais vai lhe abandonar. E se acaso acontecer, o tempo de você sair da dor do abandono, ó, ser muito mais rápido. Você vai dizer, opa, peraí, isso aqui eu já vivenciei com meu pai, de ter abandonado. Peraí, menino, que eu vou agora rapidinho. Aí você vai, já faz uma yoga, já faz uma musculação, você já mexeu teu emocional, você dança, canta, você já mexeu, você já saiu dali. Já saiu daquele estado. Porque a grande dificuldade que as pessoas têm, e eu vejo isso em consultório, né? Vocês sabem que eu praticamente passo o dia aí constelando. O que eu vejo é que as pessoas não acreditam que tem um corpo emocional, gente. As pessoas não acreditam que tem um corpo emocional e que ele pode ser moldado, ele pode ser reestruturado, ele pode ser limpo, ele pode entrar no movimento maior de fazer tua consciência ser ampla. A maioria das pessoas vão acreditar no material, naquilo que está vendo. Não, aqui é meu corpo físico. O que as pessoas querem muito constelar? O sobrepeso. O sobrepeso, porque se vê no espelho mais gorda, né? Maior. Mas ninguém vem aqui, não, eu tô sentindo aqui que eu não estou conseguindo liberar tão rápido as pessoas que me machucam ali. Nem todo mundo vai vir assim, porque viu esse sentimento. As pessoas vêm constelar quando a coisa está caótica. Quando está lá no fundo do poço, para ali pegar ela lá do fundo do poço e sair resgatando. Por quê? Porque aguarda a dor chegar na materialização, na falência da empresa, na doença. Isso é materialização das emoções. Você materializou. Se você está falindo, você materializou as suas emoções. Se você não consegue ninguém, você materializou suas emoções. Se o dinheiro vem e não fica, você está materializando suas emoções. Então, as pessoas buscam as constelações, buscam ali, quando elas estão no fundo do poço, sem conseguir sair mesmo. Ao invés de já sentir em casa, peraí, eu estou achando que esse dinheiro não está ficando aqui. Vou buscar logo uma terapia para eu entender o que é que está acontecendo com as minhas emoções. Entenderam? Então, como diz lá no Nordeste, esse arrudeio todo que eu estou fazendo, esse arrudeio todo, essa abertura toda, né? É para ir mostrando para vocês sobre o tema de hoje. Eu fiz só uma abertura. O tema de hoje é filho de peixe, peixinho é. A gente adora ser chamada de igual a mamãe ou igual ao papai. Adoramos. A gente se sente orgulhoso, a gente se sente pertencente. Por isso aí que eu trouxe esse tema de pertencer, né? A gente se sente pertencente. Nossa, eu sou igual à minha mãe. Eu sou muito controladora, Eli, igualzinha à mamãe. Eu sou manipuladora, eu sou raivosa, igual a mamãe, né? Então, a gente criou, né, essa frase, filho de peixe, peixinho é, ela começa muito antes da gente imaginar, né? Principalmente dentro de uma estrutura machista mesmo, porque o que é que acontece com, geralmente, o primogênito? O primogênito, geralmente, ele tem o nome do pai, né? João Manuel da Silva Aquino Pereira. Aí lá o nome do filho. João Manuel Patrício da Aquino Pereira, filho. Ou então neto, ou então bisneto, né? Então, essa sequência de trazer pessoas, inclusive dando nome, né? E uma coisa que eu não aconselho, que eu já vi muito nas constelações, é: minha mãe morreu, meu pai morreu, e eu coloquei o nome da minha filha ou da minha neta para honrar elas com aquele nome. Aí eu pergunto: e como é que tua mãe morreu, teu pai? Eles se mataram, ou então morreu atropelado. Então, esses campos de energia no nome vai perpetuar, gente, porque fica aquela frase, filho de peixe, peixinho é. A gente vai desejar o quê? Pertencer a essa avó que foi abruptamente tirada da vida, se foi um acidente, por exemplo.
Entendeu? Então, quando eu digo filho de peixe, peixinho vem de lá, ó, vem de longe. As pessoas querendo o quê ali? É uma palavra só. Perpetuar. Quando eu digo filho de peixe, peixinho as pessoas estão querendo se perpetuar. Porque o nosso sonho, o sonho mais profundo da humanidade, é ficar imortal. Imortal. Perpetuar é isso, ficar imortal. E como a gente sabe que todo mundo vai morrer, né? Todo mundo vai chegar seu dia lá, ó. Acabou o corpo físico. Ficou o que na Terra? Ficou a consciência. Consciência, ela é eterna. Ela não morre. Tanto é que eu construí o meu baralho sistêmico, o meu método, a partir desse campo quântico da Terra, dos arquétipos de Jung. Por quê? Porque a consciência de Jung está presente ainda na Terra. E aí, por uma questão de repetição, de tanto eu constelar no início, que eu constelava aqui em Brasília no início, gente, era de domingo a domingo. Eu constelava 5 pessoas por dia, juro a vocês. Eu vinha para Brasília num tempo curto, de 15, 20 dias, então eu tinha que constelar o máximo de pessoas para voltar para os meus trabalhos lá em João Pessoa, que eu era cargo de indicação política. Então eu tinha que ganhar tempo para poder ir fazer meu nome aqui, depois me despedir lá dos empregos, foi o que eu fiz. Só que eu passei 5 anos para fazer meu nome em Brasília. Foram 5 anos, eu nesse aperreio, nessa ponte aérea, que não é bonitinha, não é tão bonitinha assim, não. Então, foram 5 anos, eu aqui em Brasília, ó, todo santo dia, depois corri, né? 15 dias aqui constelando, 50 pessoas em 15 dias, corria para João Pessoa, trabalhava lá, pegava férias de João Pessoa, corria para Brasília. Né? Então, essa consciência que eu capto a partir do movimento que eu fiz para montar o meu método, o método baralho sistêmico, que é um método de constelar online com bonecos ou presencial, ele vem dessa consciência do Jung que permanece. Então, o nosso maior desejo é de continuarmos aqui na Terra, perpetuados, imortais. E é por isso que a gente, né, trazendo aí essa frase, filho de peixe, peixinho é. É por isso que a gente quer que os filhos da gente fiquem iguais a gente. É bonitinho essa coisinha que tem de mãe vestir pijama e filhinho vestir igual, é bonitinho, né? Aí vai para a praia com o marido veste a sunga igual o biquíni da mulher. É lindo, é bonito, eu sei. Mas tem uma coisa aí de dizer, somos iguais. Né? Tem uma coisa assim, tem que ser igual. E a vida não é assim. Nós somos totalmente diferentes uns dos outros. Nós temos pontos em comum de existência, mas nós somos diferentes. Enquanto mais você quer passar um legado de que seja igual a mim para os seus filhos, mais ele também, né, trazendo a visão da constelação, eles também vão repetir os mesmos erros. Porque eles ficam o quê em relação aos pais? Fiéis. E quem é fiel não trai. Não trai. Quando você diz assim, ó, sou fiel até debaixo d'água, você não vai trair. Você não vai trair. Então, o filho, quando ele começa a ter na família mãe e pai que diz, ó, tem que ser aqui igual o pai, eu não estou falando, gente, assim, o menino não pode ter a mesma profissão que o pai? Pode. O pai tem uma mega empresa de advocacia. O menino pode ser advogado para poder trabalhar lá? Pode. Mas onde é que está a diferença? Porque na hora que a gente deseja que o membro da nossa família seja igual a gente, sem tirar e sem botar nenhuma questão, a gente impede literalmente a evolução. Porque a evolução, ela só acontece pelaquilo que vem a mais.
A evolução humana só acontece pelo que vem a mais. O que vem igual ou menos não evolui. Não evolui. Entenderam? Então, quando a gente deseja que a pessoa seja igual a gente está dizendo, seja igual aqui no certo e no errado. Seja consciente, a gente está dizendo isso, ou seja inconsciente. Porque a gente olha para o filho e diz, vou me perpetuar nesse menino. Um dia, quando eu for, esse menino vai ser eu aqui na Terra. E aí o filho, por ele ter essa lei do amor, né, que é a segunda lei, a lei do dar e receber, quando o filho na alma, ele lembra, né, puxa vida, meu pai e minha mãe me deram a vida. Isso é o maior presente. O maior presente é a capacidade de estar agora aqui materializado como pessoa. Você está materializado como pessoa, porque você foi o sonho dos seus antepassados. O sonho. Um dia alguém pensou, eu quero que minha filha me dê uma neta. E aí chegou Elisângela, né? E aí chegou Dandinha, Zanzinha, né? Que minha avó me chamava assim. Entenderam? Então, quando a gente olha e a gente quer perpetuar-se lá no nosso filho, a gente passa para ele a bola dos nossos acertos e nossos erros. E ele fica com isso pesando nas relações. O mais importante é essa pessoa dizer, não, peraí, eu vou ser advogado, estou dando exemplo, porque meu pai tem um escritório de advocacia, eu vou ser, então, advogado. E aí ele vai por livre e espontânea vontade de ser isso, não por uma obrigação de tem que ser porque o pai é isso. É diferente. Eu vi em consultório muitas pessoas abandonarem profissão porque a mãe exigiu que ela fosse determinada coisa, para se perpetuar. Vou dar um exemplo para vocês. Captem esse exemplo. Eu tenho uma paciente que ela veio constelar porque ela não, no período que ela veio constelar, ela não tinha mais profissão, né? E daí ela trouxe, eu não tenho profissão. Eu já vi aquela mulher, uma mulher já de idade e tal, e eu achei estranho, já começou por aí a constelação. E daí eu achei estranho, né? Eu falei, então traga uma carta aqui que representa você e uma carta que representa essa não profissão. E ela trouxe uma carta, essa daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês do meu baralho. Ela trouxe ela. Eu tenho arquétipos com essas cartas, sabe, gente? E aí ela trouxe essa daqui, ó. Foi bem difícil essa constelação. Ela trouxe assim. Ela e a não profissão. Então, eu vi que ela não olhava para essa não profissão. E a não profissão com o arquétipo, né, do sangue, da dor de qualquer feminino, coisas de feminino aqui. Essa carta tem esse arquétipo. E aí eu fui pedir para ela trazer uma outra carta para eu poder entender que imagem era essa. Que isso daqui é um movimento, uma teoria que eu tenho no meu baralho sistêmico, de que quando a dor está muito profunda dentro da gente, a gente não constrói imagens. E isso é bem verdade, sabe, gente? Aí ela trouxe uma outra carta, eu coloquei aqui em cima, e era uma carta de uma pessoa de branco, né, que tem a ver com a medicina, tal. E eu falei assim para ela, aconteceu alguma coisa no seu, em algum momento, porque como ela me disse que não tinha profissão, eu perguntei assim, aconteceu alguma coisa lá atrás com a sua ancestralidade que houve, né? Ó a leitura no meu baralho como é precisa. O que foi que eu li? Aqui é uma carta de alguém da área da saúde. E aqui é sangue. Área da saúde que levou à morte. Alguma coisa assim, como dor. E eu falei para ela, só fiz uma pergunta, por ler a cena de forma tão precisa com esse baralho. Falei, e tem alguém lá na sua ancestralidade que morreu por algum erro médico? Ou a pessoa era médica e deixou de ser médica, alguma coisa assim? E o que foi que ela me disse? Ela disse assim, ó, eu. E aí eu falei, nossa. E ela me disse que não tinha profissão. E realmente ela não tinha. O que foi que aconteceu com essa minha paciente?
A mãe dela é médica e a mãe dela disse: você vai ter que ser médica, porque médica se sustenta muito bem na vida. Porque a gente tem ideia de que tem que ser médico, advogado, engenheiro para poder estar muito bem, né? Só que eu vou dizer um pouquinho mais para frente o que significa isso para vocês. Então, quando a mãe dela disse: você tem que ser médica para poder continuar o que eu venho cuidando, né? Manter vocês bem na escola e tudo mais, por conta da medicina. E aí ela sofreu essa pressão e foi lá e estudou medicina, foi ser médica. Pegou o certificado como médica. Quando é médica cirurgiã, ela foi fazer uma cirurgia lá numa pessoa e por um erro dela, lógico que eu estou dizendo isso daqui sem nomes, né, gente? Por causa da ética mesmo. E aí ela foi, errou e a pessoa morreu. E a família dessa pessoa entrou no Conselho Regional de Medicina e cassou o certificado dela. E ela perdeu o direito de continuar exercendo a profissão de médica. E nesse processo ela voltou para a casa da mãe, né? Voltou, a mãe ficou sustentando e ela não saiu disso, gente. Ela ficou com a mãe. O trabalho dela foi, depois de um certo tempo, quando a mãe ficou idosa, cuidar da mãe, literalmente ela ganhava para isso. E aí foi isso, né? O que é que acontece? Muitas vezes a gente pensa assim: não, meu filho tem que ter um diploma de médico, advogado, engenheiro, para ele poder viver bem na vida. Se a pessoa faz realmente o que gosta, ela pode até se formar na profissão mais simples que tiver, se é que tem profissão simples, né? Que, ao meu ver, não tem. Estou falando dentro de uma visão capitalista. E aí, mas essa pessoa, se ela estiver fazendo o que gosta, ela vai ter criatividade o suficiente para ampliar tudo isso, né? Então, por exemplo, uma profissão de uma consteladora. Ali, eu tenho que atender 50 pessoas por mês para poder eu formar um salário para poder viver pelo menos bem. Não necessariamente, né, gente? Você pode dar formações, você pode dar cursos, pode fazer cursos online, palestras, escrever livro. Depende da tua força, depende da tua criatividade. Então, o campo está aberto aí para todos, né? Depende do que a gente está se empenhando para poder fazer, né? Então, aconteceu isso com essa moça. Ela perde esse certificado para quê? Para dizer para a mãe, né? Ó, mãe, eu fiz o que eu não queria. Eu devolvo para você tudo isso. E quando ela veio constelar, foi muito bonita a constelação dela, porque eu fiz ela, né? Primeiro, ela precisou dialogar com a pessoa que morreu, né? Pelo erro dela, né? Porque tem algumas profissões que não dá para errar mesmo, né, gente? Então, daí a pessoa morreu e eu trouxe essa pessoa, olha, eu sinto muito, né, por ter provocado essa sua morte, não foi minha intenção, mas eu sinto muito. Então, primeiro eu trouxe para ela poder se aliviar com essa dor, sobre essa dor de ter provocado, né? Porque lá no inconsciente, mesmo que ela não tenha feito com objetivos, ela não foi lá, hoje eu vou cirurgiar aquela pessoa e vou matar ela. Ninguém faz isso, né, gente? Então, mas lá na alma, nas emoções, ela tem a sensação de assassina, porque ela, né, teoricamente, assim como se tivesse matado uma pessoa. Então, ela fica com essa sensação na alma. E aí precisou limpar tudo isso. E o segundo movimento, eu fiz ela devolver para a mãe, né? Mãe, eu sinto muito, esse certificado não é meu. Eu fiz isso pela senhora, mas não é meu. Por quê? Porque não é o que a gente tem que fazer nosso filho perpetuar, não é a gente nele. O que é que tem que perpetuar no nosso filho ali? A fé nele mesmo. A fé. Fé. Eu tenho fé em mim, na minha existência. Eu tenho fé na minha capacidade. Eu tenho fé no que eu leio e amplio minha consciência. Então, a fé no nosso ser é o que a gente tem que deixar no nosso filho, de pequeno até adulto. Porque na hora que ele disser, eu acredito em mim, gente, essa pessoa pode ganhar o mundo.
e ela pode perpetuar uma nova ideia ou a mesma ideia, só que ampliada. A gente precisa olhar para aquilo que o nosso filho quer fazer além da gente. Além. Só se perpetua quando vai além. Quando ele está livre. Só se amplia, só se evolui quando as pessoas se sentem livres para dizer: eu vou além da minha mãe e além do meu pai. Mesmo assim, eu o quê? Eu pertenço. Então, nossa capacidade de pertencer, ela está, e de evoluir, ela está atrelada ao olhar que a gente percebe da nossa mãe, ou do nosso pai, ou de ambos, aquilo que eles querem que a gente dê continuidade em nome deles. É um peso, gente. Um peso enorme. E aí eu posso trazer para vocês um exemplo da minha própria família. A minha mãe sustentou a família inteira, né? 5 filhos, 6. Valdir Neuma, 5. Ainda criou uma neta, por isso que eu digo 6. Mamãe sustentou 6 filhos a vida inteira como costureira. Costureira. Uma mulher de ensino pouco, saiu do interior da capital da Paraíba, lá de Guarabira, foi para uma capital, João Pessoa, como costureira. Imagina, você numa capital, nem ensino médio você tinha. Ralou, né? Por isso que a bichinha hoje está doente, porque ralou. Sabe o que foi que mamãe passou para a gente, tudinho? E tudinho mesmo, bem nordestino, bem tudinho. Sabe o que foi que mamãe sempre passou para a gente? Seja outra coisa, menos costureira. Ela não queria. Não, vai ser outra coisa. Tanto é que eu não sei costurar. Eu aprendi a pregar um botão porque realmente era força. Às vezes tinha muita demanda lá. Eles, prega aqui esse botão. Eles, eu aprendi. Minha irmã não sabe. A única minha irmã que sabia costurar muito bem, que chegou quase o mesmo nível da minha mãe de costura, que minha mãe, ela realmente costura muito bem, gente. Costurava, né? E o corte da minha mãe, sabe aqueles cabeleireiros que você senta na cadeira do cabeleireiro e diz, porque minha cor é chocolate com morango, com avelã, com não sei o quê, e o cabeleireiro, peraí, abre teu cabelo, diz, sua cor é essa. Lasca lá a cor do seu cabelo, você fica linda. Minha mãe era daquele jeito. Se alguém chegasse para ela e dissesse, Penha, eu quero um vestido, decote V, tal. Ela pegava o pano e ela cortava assim de forma impressionante. Então, ela trouxe essa capacidade. Ela poderia ter dito assim, não, eu vou pegar uma filha minha para ser isso e ela ser mais do que eu sou. Mas minha mãe disse assim, vão ser muito, deixa eu aqui e vocês vão. Tanto é que todos os filhos da minha mãe sabem empreender. Tem um irmão que tem uma empresa, a minha irmã que faleceu deixou uma empresa, a minha outra sobrinha trabalha com o esposo na empresa, minha irmã tem uma empresa, e eu capengo aqui com a minha empresazinha, mas também tenho, né? Não estou falando de riqueza, gente, eu estou falando daquilo que a mãe diz, vai ser outra coisa. Tem necessidade de tu me seguir nisso, não, vai ser outra coisa. E olha que ela tinha um dom, mamãe tinha, né, esse dom. Tinha, não, tem, né? Porque eu digo tinha, gente, porque ela não costura mais, tá? Hoje a gente sustenta, né? Entenderam? Então é importante que a gente olhe para os nossos filhos e a gente não precise dizer filho de peixe, peixinho é. Por que ser igual a mim? Por que ele não pode ser mais? Né? Por que ele não pode pegar o que eu tenho de dom e ampliar? Então, quando a gente olhar que a nossa capacidade de ficar perpétuo aqui na Terra, de ser imortal, é aquilo que eu vou deixar como essência da minha consciência. Então, isso é com você, meu bem. Tem nada a ver com teu filho, com tua filha, com ninguém. É com você. Entenderam? Então, deixar, né, com o outro o que é do outro e a mim o que é meu. Deixar o que é de César a César, né? Aquele ditadinho que tem. Deixa eu ver aqui que alguém fez aqui alguma pergunta. Quando a dor do abandono é tão grande que uma pessoa se sente abandonada por Deus,
É a mesma percepção, porque uma vez que a gente sente que a gente foi abandonada pelo pai ou a mãe, ou isso foi real, né? Porque às vezes, viu, gente? Eu estou dizendo às vezes quando a gente sente, porque às vezes a gente é tão vítima de um momentozinho que precisou acontecer na nossa vida que a gente faz aquele, a pessoa faz aquele alvoroço, né? Eu fui abandonada, não sei o quê. E tua mãe estava onde? Estava trabalhando o dia todo para poder manter o dinheiro dentro de casa. Então, tem que saber, né, ali onde é que está, trazer uma nova visão para a pessoa. A gente cria, sabe, Fátima, um padrão, Fátima não, Nelma, um padrão do comportamento. Uma vez que a gente foi abandonado pela mãe e pelo pai, esse sentimento vai ser transferido para Deus, a gente sente que Deus nos abandona, né? Lá no maior dificuldade da sua vida, ai, Deus, cadê você? Por que me abandonaste, né? A gente sente que as amigas abandonam, que o chefe ou a chefe abandona, que a sogra ou o sogrão abandona. Então, a gente vai sentindo sim, porque a gente criou o que ali? Um padrão psíquico de comportamento, certo? A chave da cura está eu olhar para tudo isso e parar mesmo com um caderninho e um lápis e dizer, deixa eu escrever aqui, isso é programação neurolinguística, deixa eu escrever aqui onde eu me sinto abandonada. E contar uma historinha em desenho, né? Se você não pode ainda chegar nas constelações, pega um caderno, eu vou contar aqui, eu vou fazer uma historinha na minha mente ou no caderno com por que eu me sinto abandonada. Isso dá um efeito de cura, gente. Olha, vocês não têm noção. Noção. Você escrever a trajetória do sentimento de que você se sente abandonada e ressignificar, né? Depois de ressignificar tudo isso, né? Bom, eu agora, né? Eu sei que eu fui, então dizer para o seu pai aí, né? Olha, pai, você nunca esteve presente, mas foi a sua ausência que me deu força para eu ser quem eu sou hoje. Porque o pai tem isso daí. Sem a mãe, a gente vai se sentir, de fato, dilacerante na hora que a gente sente que a mãe da gente abandonou a gente. Agora, quando é o pai, gente, a gente cria até forças quando a gente se sente abandonada. Porque a mulher, não dá para a gente ter briga com a nossa mãe. Ou você se reconcilia com a sua mãe, começa o seu processo de cura de se reconciliar com sua mãe, ou sua vida trava. Olha a força da mulher. Você pode até passar um tempo não reconciliada com seu pai, que a ausência dele te impulsiona. Agora, a mãe não, porque a maior ligação que a gente tem é com a nossa mãe. Nós moramos 9 meses no ventre dela. As nossas células têm lembranças profundas dessa relação intrauterina. Profundas. Então, a gente está sempre voltando a lembrar dessa vivência de ter morado dentro da mãe da gente. Pode observar. Às vezes você está bem cansada, aí você vai lá e deita na cama. Não sei vocês, mas uma boa parte, ou pelo menos eu, qual é a posição que a gente mais gosta de ficar? Não é assim como se estivesse dentro da barriguinha da mãe da gente, de forma intrauterina, as pernas encolhidas e os bracinhos assim. Então, é aquela cena de eu encolhida, como se estivesse na barriga da minha mãe, aquilo é uma volta para o útero materno profundo, que a gente lembra, né, gente? Foram 9 meses numa posição só, né? Imagina como foi lá, aconchegante, tudo na horinha, respiração, comida, a respiração da mamãe, a gente sabia que ela estava ali pertencente, presente, a gente sabia que eu pertencia a alguma coisa. Então, a nossa vida intrauterina, ela tem lembranças e cenas demais para a gente já curar, assim, 1000 constelações para frente, certo? Gente, hoje eu vou ficando por aqui, vou fazer menos mesmo, para eu poder ir me recompondo. Eu estou me recompondo, eu passei uma estrutura aqui em Brasília, de muito trabalho, muito mesmo. E às vezes eu faço isso comigo, não sei por quê. Eu meto a cara no trabalho e fico aí, né? Ah, eu tenho que dar conta, é muita dor, as pessoas me procuram.
eu tenho essa obrigação, me sinto até meia, sabe, se eu não fizer uma constelação de uma pessoa, só tem daqui a 2 semanas vaga, eu me sinto, nossa, que coisa, daqui a 2 semanas, se essa pessoa não estiver mais aqui, eu vou me culpar, aí meto para trabalhar, né? Mas aí eu não posso fazer isso comigo. Massa, gente. Então, ó, um beijo, vai lá no meu Instagram, nessa live que você assistiu aqui, comenta, curte, indica para alguém, bota lá o endereço de alguém para assistir também, que tem muito conteúdo aqui gratuito de evolução de consciências, certo? Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Até segunda. Segunda tem mais live, tá, gente? Combinado? Beijos.